Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu quero ministrar uma palavra de Deus aos corações de vocês neste momento, uma palavra que Deus tem tocado e falado comigo. E eu creio que não somente Ele quer ministrar o meu coração, mas se Ele colocou isso em mim é para que eu possa passar para vocês também, ok? E eu quero dizer que a palavra de escatologia, a palavra voltado para os últimos tempos, é muito importante. É interessante que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses também, quando ele vai falar sobre os últimos dias, ele diz para nós não ficarmos ignorantes acerca desse assunto, para nós não ficarmos como os que dormem. Então, estudar as coisas que vão acontecer nos últimos dias, decifrar mistérios da Bíblia, isso é coisa para quem busca sabedoria, para quem busca ter um conhecimento mais elevado, entrar em águas mais profundas. Porém, existe uma outra coisa que eu posso dizer com toda clareza e toda certeza. Isto é muito mais importante do que a palavra escatológica. Isso é muito mais importante, que é justamente o amor, que é justamente o ser humilde, que é justamente a pessoa ter os mesmos sentimentos de Cristo. Isso que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, contando toda a história, né, da encarnação de Jesus. O apóstolo Paulo ele fala lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, eu rogo com dores de parto até que Cristo venha a ser formado em vós. Então, mais importante do que nós estudarmos a escatologia é nós formarmos Cristo no nosso caráter. É interessante que muitas das vezes a gente dá tanta ênfase à palavra de escatologia, ou à palavra de conhecimento, né, ou aos dons. Isso também acontece muito no seio da igreja, mas os que serão salvos, você pode ver isso lá em Mateus, no capítulo 7, né, versículo 24 em diante, os que serão salvos são justamente aqueles que praticam a palavra, e não apenas aqueles que são ouvintes. Então, ter um conhecimento da palavra, mas não ter o amor, nada disso vale. Você pode se encher de fé, mas se não tiver amor, nada disso tem valor algum. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Então, eu tenho algo comigo que eu carrego desde quando eu comecei a pregar a palavra, a pregar o evangelho. Eu comecei a anunciar o evangelho com 16 anos de idade, em julho de 1998. Foi quando eu comecei a anunciar o evangelho, foi quando eu comecei a pregar. De lá para cá eu não parei mais. Quem me conhece lá do Rio sabe muito bem que as minhas mensagens elas não mudam. Eu não trago nenhuma novidade. As mudanças que tem são mudanças no tocante a questões de escatologia, que você ajusta alguma coisa aqui, ajusta outra coisa ali. Agora, no tocante à santidade, no tocante a conhecer a Jesus e algumas coisas que eu vou falar aqui, a minha mensagem não alterou, ela permanece a mesma, é a mesma de sempre, não alterou. E não vai alterar. Sofra eu, mas não sofro o evangelho. Então eu quero trazer essa palavra porque a palavra de escatologia é fenomenal. A mensagem escatológica é importantíssima. Mas ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus é muito maior. Porque não é o conhecer a palavra que vai te salvar, mas é a prática da palavra que vai te salvar. E a gente tem esquecido de muitas coisas
que estão aqui na palavra de Deus. Dito esta introdução, vamos ler então lá em Mateus, no capítulo 6, em diante, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Nós temos visto hoje, no seio da igreja, um desejo ardente nos corações de muita gente em querer aparecer, em querer se mostrar, em querer ser visto, em querer ser grande neste mundo. Você vê pessoas individualistas, você vê pessoas que elas estão querendo tocar trombeta para tudo o que querem fazer. Elas não conseguem mais ficar no oculto. Elas não conseguem mais ficar escondidos. Elas têm aquela necessidade de querer aparecer. E isso acontece independente de onde que seja, não interessa. Pode ser de uma igreja tradicional, uma igreja liberal, uma igreja pentecostal, uma igreja neopentecostal, uma igreja conservadora, uma igreja anglicana, uma igreja histórica, youtubers. Em todos os lugares nós vemos resquícios de pessoas que têm aquele desejo de aparecer, que querem tocar a sua trombeta. O contexto aqui é esmola. O contexto aqui é pessoas que queriam dar alguma coisa, mas com o objetivo de querer serem vistos. Jesus já falou, se você faz alguma coisa para querer ser visto, você já recebeu seu galardão. Jesus está reprovando pessoas que querem fazer as coisas para aparecerem. O camarada começa com um grupinho pequeno de igreja, mas como chega a 2.000, 3.000 irmãos, o camarada não ouve mais ninguém, o camarada não perdeu aquela humildade, já se acha muito importante, porque quando você cresce, na mente dele ele se acha representante de alguma coisa. Eu represento alguma coisa e aí já ele se acha o líder e representa a todos. E não é assim, e ele não quer mais ouvir ninguém. Isso é orgulho, isso é vaidade, presunção. No versículo 5 diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E aí ele fala no versículo 8, não vos assemelheis aos gentios que fazem de vãs repetições das suas orações. Então nós estamos vivendo numa sociedade que tem aquele desejo, aquela ânsia de querer aparecer, de querer ter likes, de querer ter seguidores. Eu já pensei até parar de gravar. Quantas vezes já pensei em parar de gravar para cá? Quantas vezes? Só que eu pensei no seguinte, eu não vou parar de gravar, vou continuar anunciando, só que eu não vou ficar mendigando likes, eu não vou ficar mendigando, pedindo por favor, compartilhe, por favor. Eu não vou ficar mendigando, pedindo para fulano, beltrano, ciclano, faz uma propaganda aí para mim, por favor, por gentileza, você tem que fazer. Eu vou parar de fazer isso, e eu já parei. Sabe por quê? Porque quando é para acontecer, o próprio Espírito vai lá e faz. Agora, quando acontecer, eu tenho que tomar cuidado para não criar soberba dentro de mim. Porque quando cria soberba,
Aí eu já penso que eu sou o camarada que é o bam bam bam. Eu sou o homem, né, sem mim ainda tem a audácia, né, de dizer no seu coração: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o cara. E a gente vê várias pessoas, seja grandes ou pequenos, com o coração dessa forma, com um coração de gente que acredita que uma vez que ela subiu, né, os outros são apenas meros mortais, né? Mas olha só o que continua dizendo, versículo 16: e quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Esse capítulo 6 aqui, do versículo 1 ao 18, ele mostra claramente que Deus está mais preocupado com pessoas que querem sumir do mapa. Ele está mais preocupado com pessoas que não estão preocupados em querer aparecer, em querer mostrar o que tem, o que não tem. Quando nós começarmos a sumir mais do mapa, quando nós começarmos a querer fazer as coisas mais em oculto, e olha o que ele coloca: oferta, oração, jejum, tá? São coisas que, claro, se você estiver numa reunião, você vai orar, né? Mas tem gente que faz questão de querer mostrar para as pessoas que ela ora. Tem gente que faz questão de querer mostrar para as pessoas que, não, 3 horas da manhã eu vou postar lá no Instagram que eu estou orando. Não, 6 horas da manhã eu vou postar lá no Face que eu estou orando, lá no histórico, lá, olha aqui eu orando, olha a Bíblia, olha eu estou orando. Para de fazer isso. Não se induza à vaidade, ao ego, para querer ser visto pelos homens. Numa conversa diária, falar: eu jejuei hoje, ó, meu jejum hoje foi... não está valendo de nada isso. Então, tudo isso daqui, Jesus está bem claro, está nos mostrando, e tem mais textos. Jesus vai falar, quando você entrar no local de reunião, que você não procure as primeiras fileiras. Olha que interessante, que Jesus ele vai falar lá em Mateus, no capítulo 23, vai dizer o seguinte... o capítulo 23 é o capítulo que ele vai censurar os escribas, os fariseus, pela sua hipocrisia. Diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. São pessoas que, nós temos que ser humildes. Nossa, Jesus em primeiro lugar. Não, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não, nós temos que pregar o amor. Não, nós temos que sermos pessoas que temos que anunciar, né, que nós não somos nada. Jesus é tudo. Ele é o primeiro no reino. Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eu não sou nada, eu sou verme. Se não fosse por Jesus, não estaria aqui. Mas são os primeiros que usam fardos pesados. São os primeiros que querem ser vistos pelos homens. Aí, olha o que o texto vai dizer: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. É aquela pessoa que faz uma boa obra, mas ela não vai ficar quieta enquanto não contar para os outros o que ela fez. Ela tem que contar. Eu fui lá no asilo, nossa, fiquei um final de semana inteiro lá no asilo, fiquei conversando com as velhinhas, com os velhinhos, li os livros para eles, brinquei, zoei, conversei. Nossa, que maravilha. Se eu não conto para você, eu não ia ficar bem. São obras que o objetivo no ego dela é de serem vistos pelos homens. Obras, está bem claro aqui, versículo 5. Você vê como é que
as coisas estão erradas, ninguém precisa saber do que você está fazendo, cara. Vai contar para quê? Porque isso vai motivar as pessoas. Tudo tem um limite. Tem gente que vai fazer uma doação para um orfanato, para não sei o quê. Todo mundo sabe quem é que está dando esse dinheiro, todo mundo sabe de onde veio esse dinheiro. Todas essas obras têm que ser feitas em oculta. Junta os textos aí. Aí ele vai dizer o seguinte: pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, eles querem usar roupas que impressionam os outros. Roupas que impressionam. Então nós temos que observar que às vezes a gente está usando um certo tipo de traje e a gente acha que esse traje não revela o nosso coração, mas revela muitas das vezes o nosso coração. Aquele desejo de querer ser visto. Eu quero que as pessoas me vejam, daquela forma. Ali, não para a glória de Deus, e a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É tudo. E muitas das vezes nós fazemos as coisas para a nossa própria glória. Aí diz assim: e amo os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então é errado sentar na primeira cadeira? Não é, eu sento várias vezes. Mas é aquela pessoa que, se naquele dia ela não sentar, meu irmão, tu arrumou uma quizumba com alguém, hein? Se naquele dia ela não conseguir sentar naquela cadeira, meu irmão, tu pode ter certeza que tu arrumou um inimigo. Esse tipo de pessoa, toma cuidado, porque tem um comportamento igualzinho de fariseu e escriba. E as saudações das praças, e serem chamados pelos homens de Rabi, Aí ele vai dizer o seguinte: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Bom, aí ele vai começar a falar um monte de coisa aqui, o vídeo já está muito longo, mas leia depois Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 23, tá? E entenda, irmãos, que o reino de Deus, ele é muito mais do que você conhecer a palavra profética. Eu falo isso porque no meu canal eu ensino isso. Eu estou falando para as pessoas que estão aqui, que me assistem. O reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus é você conhecer a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo excede todo o entendimento. Então, se você acha que pelo fato de você conhecer aí toda a palavra do reino, Apocalipse de cabo a rabo, Daniel, mas você é uma pessoa que não gosta de se sujeitar à autoridade, se você é uma pessoa que não gosta de congregar com os irmãos, acha que é autossuficiente para tudo, se você está achando que aparecer para as pessoas é algo normal, quando eu falo aparecer no sentido de alimentar o ego, é algo super normal, não, meu amigo, está tudo errado, está tudo errado. Vamos começar a crescer, tá? Eu oro e rogo a Deus que os mesmos sentimentos de Cristo de ser servo venha crescer em cada um de nós a cada dia. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus.